Vivo chegando aqui na Rádio Bandeirantes, quem está conosco é a professora Gabriela Lota, professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em áudio e vídeo, também conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professora, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo hoje. Obrigada por falar conosco, professora. A reforma administrativa que foi apresentada agora em setembro pelo governo federal ao Congresso. Apresentaram, ficou ali, nos falou muito no momento, depois esperamos nós que ela não tenha sido colocada naquela gavetinha que guarda alguns projetos, parece que eternamente, né? Mas acho que é um assunto que a gente tem que ter sempre em pauta aqui, porque é a discussão sobre o futuro do país, não é? De que forma que a gente vai gastar o dinheiro que é arrecadado, e é para isso que o Estado, em última análise, serve. Queria então começar a nossa conversa perguntando para a senhora sobre o projeto que foi apresentado. O que a senhora viu de positivo e o que a senhora viu faltando nele? Então, acho que vamos começar dizendo, Thaís, que uma reforma é muito importante, né? Como você mencionou, acho que o país precisa de uma reforma administrativa. Nós acumulamos muitos problemas de provisão de serviços públicos, a reclamação geral que a sociedade tem, por exemplo, de serviços de baixa qualidade, do Estado que não funciona, de não receber de volta o imposto que paga, tudo isso é muito legítimo e são problemas que, de fato, o país tem e que precisam ser resolvidos por uma reforma administrativa. Agora, essa proposta específica que o governo apresentou, Thaís, ela tem muitos problemas, né? A começar que ela é uma proposta absolutamente genérica. Eu tenho dito que ela é um cheque em branco. A gente não sabe exatamente o que ela propõe. Os pontos mais conflituosos e que mereceriam maior debate público não estão explícitos, então não permitem nem que o debate aconteça bem feito. Ela é uma proposta que não está embasada em um diagnóstico, então a gente não sabe quais são os problemas que ela quer atacar. E mesmo a dimensão fiscal, que é o principal motivador da reforma nesse momento, não está clara. Né? Então, na verdade, ela é uma proposta bem problemática enquanto um instrumento que deveria ser importante para enfrentar os problemas que o país tem nesse momento. Né? E eu acho que tem principalmente uma questão que essa reforma não está conseguindo enfrentar bem, ou pelo menos nem coloca isso na agenda, que é a dimensão da desigualdade interna ao serviço público. Né? Então, eu não sei o quanto os ouvintes sabem disso, mas essa reforma ela deixou de fora os chamados membros de poder do Legislativo e do Judiciário, que, na verdade, são quem recebem os maiores salários, os maiores penduricalhos. Então, na verdade, essa reforma, ela nem na dimensão fiscalista, ela não vai conseguir ter efeito imediato, porque ela deixa de fora quem mais recebe, ela só vai valer para os futuros servidores, o principal, né? Algumas medidas podem ser aplicadas agora, mas o principal é só para os futuros servidores, e ela não resolve um problema enorme que a gente tem no serviço público, que é essa grande desigualdade entre os salários, principalmente de quem trabalha no Poder Executivo, nos municípios, e quem trabalha no governo federal, principalmente no Judiciário e no Legislativo. Então, Thaís, eu acho que ela é uma reforma bem problemática, embora nós precisemos de uma reforma, e ela pelo menos traz alguma coisa para a gente poder debater, mas traz coisas muito genéricas e não enfrenta o debate central. Professora, bom dia para a senhora. A reforma, de fato, é importante, como outras que vieram, mas a gente fica sempre com a sensação de que a gente ameaça fazer algo consistente e depois acaba reforçando privilégios. Eu não sei se a senhora concorda, mas na reforma da Previdência, por exemplo, o que foi feito em relação aos militares só reforçou o distanciamento que existe entre categorias dentro do serviço público. A senhora acha que, nesse caso aqui, da reforma administrativa, há esse risco claro de, mais uma vez, se reforçar e se diferenciar, por exemplo, juízes, promotores, desembargadores? Há claramente esse risco, né? Porque nesta reforma especificamente não estão incluídos os membros do Poder Judiciário, Legislativo e os militares. Né, que são, na verdade, quem recebe mais, a maior média salarial do serviço público está nesses poderes e está nos militares, e eles estão de fora da reforma. Né? Então, como você mencionou, a gente corre o risco de fazer uma reforma que vai afetar professores, profissionais da saúde, profissionais que fazem atendimento e provisão de serviço público direto e que recebem os menores salários, e deixar de fora a elite burocrática do serviço público, que recebe acima do teto, que recebe penduricalho, que recebe salários muitas vezes absurdos para a realidade brasileira. Então, eu acho sim que ela corre o risco de aumentar a desigualdade e os privilégios.
Professora, a senhora tem algum exemplo de país que tenha realizado com sucesso uma reforma administrativa? Eu pergunto isso porque às vezes a gente olha muito para dentro e deixa de olhar para fora. E aqui existe uma pressão muito grande desses servidores, que são servidores mais organizados, que têm entidades fortes, que até às vezes presencialmente estão ali em Brasília e conseguem ser ouvidos, não é? Que país que já conseguiu equacionar isso de uma forma razoável, professora? Olha, boa parte dos países europeus fizeram reformas muito diferentes entre si, isso é até uma coisa que a gente deveria discutir aqui coletivamente, mas que conseguiram ter resultados melhores. Então, o caso do Reino Unido é um caso importante, os países escandinavos, né, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia fizeram reformas administrativas nos anos 90 e também tiveram resultados interessantes e de maneiras muito diferentes, né? Porque tem por trás dessa discussão, Thaís, uma coisa que não está colocada na mesa nesse momento e ela é muito problemática, que é qual é o Estado que nós queremos. A gente quer um Estado provedor de serviços públicos universais com qualidade para o cidadão, a gente quer o chamado Estado mínimo. Essa é uma discussão que a sociedade deveria ter e é uma discussão que vai informar qualquer modelo de reforma, né? Então, por exemplo, eu contei o caso do Reino Unido. O Reino Unido foi um modelo de reforma híbrida, ele diminuiu uma parte dos serviços e melhorou a qualidade de outra parte. Então, ficou mais ou menos, né, em termos de Estado mínimo. O caso dos países escandinavos não diminuiu o número de serviços públicos, mas melhorou a forma de gestão de serviço. Agora, essa é uma discussão que a sociedade deveria enfrentar antes da gente pensar nos instrumentos específicos da reforma, né? Porque, claro, é consenso para a sociedade brasileira que a gente quer um Estado melhor, é consenso que os servidores têm que ser avaliados, é consenso que não podemos ter salários muito distorcidos, nem penduricários, nem pessoas recebendo acima do teto. Mas tem vários outros elementos que não são consenso, que essa reforma tenta, de alguma forma, propor e que elas precisam ser discutidas. E talvez olhar para as experiências internacionais, como você mencionou, Thaís, seja uma saída importante nesse momento para a gente pensar qual é a estratégia de país que nós queremos e que reforma é necessária para conseguir essa estratégia. Professora, talvez por alguns abusos que aconteceram, vários até, desvios e tal, essa história do Estado mínimo foi ganhando uma dimensão de algo que seria a solução para tudo, né? Parece que Estado mínimo é a solução, para alguns né? Para alguns e alguns vendem essa ideia. Eu tenho medo aqui, viu, professora, que a gente cria aqui um formato só nosso, só brasileiro, de Estado mínimo com privilégio máximo. E aí eu quero emendar. A Thaís perguntou se em algum outro país se conseguiu essa reforma com sucesso. Eu quero perguntar para a senhora se em algum outro país existem servidores que têm férias superiores a 30 dias, com licença prêmio, enfim, com adicional por tempo de serviço. Em algum outro país existe tudo isso aqui, professora? Não que eu conheço. Os países que a gente estuda de países de boa administração pública não permitem esse tipo de privilégio, né? Inclusive porque acho que tem uma coisa importante para a gente falar do caso brasileiro, que é triste. Nós, enquanto sociedade, naturalizamos a desigualdade. E isso se reflete dentro do serviço público, né? Então, de alguma forma, a gente aceita que certos servidores possam ter férias de 60 dias. Eles são a minoria da minoria, mas é para eles que nós precisamos fazer uma reforma também, e eles estão fora dessa reforma, né? Nós aceitamos que alguns servidores possam receber acima do teto salarial, mesmo que isso seja ilegal, e nós temos um judiciário que ainda reforça esse tipo de prática. Então, tem certas coisas que acontecem no nosso Estado que, na verdade, refletem como é que a nossa sociedade lida com a desigualdade e que é muito problemático, né? Eu tenho argumentado o tempo inteiro, a gente quer um Estado melhor, e um Estado melhor passa por ser um Estado menos desigual internamente. Porque se o Estado aceita a desigualdade entre os seus servidores, a gente permite a desigualdade na sociedade de maneira geral. E isso é escandaloso. Esses casos que você tem contado, no meio de uma crise como nós estamos vivendo nesse momento, o judiciário aceitar vender férias de 60 dias e vender para pagar mais salário, né? A gente aceitar que membros do Ministério Público recebam, em média, quase 60 mil reais de salário, é um absurdo, é escandaloso para um país como esse, mas a gente naturaliza esse tipo de desigualdade, e aí eu acho que isso vira um problema, porque esses servidores que recebem isso, que têm esses privilégios, eles são a minoria da minoria do Estado brasileiro,
né? Lembrando que 90% dos servidores públicos no Brasil estão nos municípios e nos estados. Esses servidores do qual nós falamos normalmente, que chamamos de marajás, que recebem muito, eles são a minoria, mas são eles que dão essa narrativa do Estado brasileiro, como se todo o Estado brasileiro fosse assim. E não é, né? E aí, no fundo, a gente corre o risco de diminuir o Estado por causa destas pessoas, sem atacá-las, sem diminuir o salário que elas ganham, por exemplo, mas diminuindo do resto da massa de servidores públicos que recebem pouco e que estão lá no dia a dia do trabalho difícil, fazendo atendimento nas escolas, na saúde, e assim por diante. Então, acho que essa coisa da gente naturalizar a desigualdade é um problema muito grande, inclusive dentro do Estado. A gente está falando ao vivo com a professora Gabriela Lota, professora de Administração Pública da FGV. Professora, na reforma administrativa que foi enviada ao Congresso, há uma mudança no quesito da estabilidade do servidor público. Não se mexe em nada, não só nisso, mas em nenhum outro quesito, com quem já ingressou no setor público, mas a reforma divide ali entre categorias aquelas que têm estabilidade nos moldes atuais e cria regras novas para categorias que se entende que não devem ter estabilidade completa, ou basicamente, praticamente completa, como que aqui existe hoje. Como é que a senhora vê esse Instituto da Estabilidade para o Serviço Público e de que forma isso deveria ser aplicado no nosso país, na sua opinião? Bom, a estabilidade ela é um instituto central das democracias, né? Qualquer país sério, e vocês me perguntaram casos interessantes, qualquer um desses casos que a gente for olhar, eles têm a estabilidade como um estatuto central do funcionamento da democracia, porque sem servidores estáveis, nós podemos ter ingerência política que, inclusive, se transforme em ilegalidade. É só a gente ver, por exemplo, o que tem acontecido agora com a pressão dos fiscais do IBAMA para não autuarem multas em certos casos, e eles só conseguem continuar praticando, inclusive denunciar para a mídia quando isso acontece, porque eles têm estabilidade. Então, a estabilidade ela é central para a garantia da legalidade na democracia. Isso não quer dizer que a estabilidade tem que ser irrestrita e nem quer dizer que a estabilidade tem que ser universal. Ela não precisa ser para todo tipo de servidor público. Tem vários tipos de servidores públicos que não desempenham as atividades mais basilares do Estado, mais centrais do Estado, e esses servidores não precisam ter estabilidade. E a gente já diminuiu isso nas últimas décadas, né? A gente já diminuiu bastante o tipo de servidor que precisa ter estabilidade no Brasil, desde a reforma de 95 para cá. Mas o que é o central do Estado precisa ter estabilidade para a própria garantia da legalidade do Estado e da democracia, para não termos ingerência política em torno da aplicação da lei. Agora, nessa reforma, a proposta de reorganizar são 5 carreiras que eles propõem, das quais uma apenas, que é o chamado carreiras típicas de Estado, manteriam estabilidade. Essa é uma discussão muito complexa e que a reforma está problematizando demais. Por quê? Porque como a reforma não trouxe na sua proposta o que vai ser carreira típica do Estado, esse é um debate que fica completamente problemático. Porque o que vai acontecer, e você mencionou isso no começo, o que vai acontecer é que, agora que a reforma entrou no Legislativo, cada corporação vai lá fazer o seu lobby sozinho. E nós não estamos discutindo, enquanto Estado brasileiro, o que é central para a garantia da legalidade de ter estabilidade, né? Portanto, essa não pode ser uma discussão feita a partir de uma disputa a posteriori das corporações dentro do Legislativo. Essa tem que ser uma discussão da sociedade brasileira sobre o que entendemos que é central do Estado e precisa ser resguardado e, portanto, precisa ter estabilidade para garantir a não ingerência política, né? Então, eu sou completamente a favor da estabilidade da parcela mais central do Estado brasileiro, que garante a sua continuidade, a sua legalidade. Acho que podemos rever estabilidade com alguns tipos de funcionários públicos, mas essa não pode ser uma discussão que seja feita a partir da disputa corporativa dentro do Congresso Nacional. Aí é um erro crasso e essa reforma deveria ter apresentado essa proposta já de partida. O que são as carreiras típicas do Estado, porque é aí que o debate tem que estar e é aí que o conflito vai aparecer. Professora, já temos várias emendas que estão sendo apresentadas, enfim, para tentar alterar esse caráter um pouco tímido dessa proposta do governo. Mas aí a gente entra numa questão que é
concreta, que é prática, que é essa que a senhora falou das pressões que acontecem, que são saudáveis, inclusive, né? Quem tem mais poder de pressão consegue mais, quem tem menos tem que se organizar, é assim que funciona mesmo na vida. Mas o fato da gente ter eleição com frequência, isso também é bom, né? Quero deixar claro aqui que a eleição é bom demais. Mas a gente sabe que para votar algo que mexa com o servidor público próximo à eleição, como, por exemplo, temos agora, isso tudo complica. O calendário político também é um complicador, né, professora? O calendário político é muito complicador e o timing da reforma foi um timing péssimo para isso, né? Porque estamos no meio de uma pandemia, estamos às vésperas das eleições municipais, estamos com um governo que já tem tido muitas perdas constantes no legislativo, numa crise, inclusive, entre o presidente e o ministro da Economia. Então, acho que é um timing bem complicado para apresentar a reforma. Eu não coloco muitas fichas de que a reforma vai para frente nesse ano. Acho que o calendário desse ano já está muito comprometido para a gente fazer um debate sério. E, inclusive, nem acho bom que vá para frente, porque eu acho que a gente precisa de um debate muito profundo sobre essa reforma, que não dá para ser feito durante a pandemia, em que as atenções estão deslocadas para outro lugar, e às vésperas de eleição municipal, em que os deputados têm outra agenda e têm outras prioridades. Então, acho um momento muito problemático para fazer uma reforma bem feita e uma reforma séria. E aí eu queria até mencionar uma coisa sobre o que vocês... A primeira pergunta que você me fez sobre, Thaís, sobre as reformas internacionais. Uhum. O que a gente sabe das reformas internacionais é que as boas reformas só foram para frente quando elas construíram um consenso nacional em torno da reforma e das suas medidas centrais. As reformas falham sistematicamente muito mais do que vão para frente. E elas acabam se transformando, na maioria das vezes, no que a gente chama de mudanças incrementais, e não em reforma. Então, em vez de a gente fazer uma reforma, a gente vai fazendo puxadinho. Por que a gente faz puxadinhos, pequenas mudanças? A gente faz puxadinho porque não se constrói um consenso nacional que é essencial para uma reforma ir para frente. E esse é um momento muito difícil para a gente ter qualquer tipo de debate e construção de um consenso nacional para qualquer coisa. Ô, Thaís, desculpa, só para... Vocês estavam falando aqui, a professora estava comentando e tal, das desigualdades. Sabe a imagem que me veio à cabeça? Qual? Do desembargador Eduardo Siqueira, o da máscara lá. Tudo bem que eu não quero também filosofar muito profundamente aqui, que tudo bem que tem a ver também com a índole da pessoa, com o caráter da pessoa, enfim, né? Quem conhece de perto o desembargador fala que ele de fato tinha algumas condutas não muito simpáticas, não muito convencionais, cordiais e tudo mais. Mas enquanto a gente tiver essa desigualdade toda, a gente vai cevando, vai criando um campo fértil para surgirem outros Eduardo Siqueiras por aí. Pronto, encerrei aqui. E o caso, diga, professora. O caso do Eduardo Siqueira mostra a importância da estabilidade, porque aquele guarda municipal só pode fazer o enfrentamento, filmar e colocar na mídia, porque ele está resguardado da função que ele vai exercer. Ele mostra, por um lado, como é que você tem essa coisa da desigualdade, do privilégio, que inclusive o desembargador fala naquele momento, né? Ele fala, fala algumas frases diminuindo o outro, o que mostra essa coisa da desigualdade que a gente naturaliza, e, por outro lado, mostra o privilégio que certos servidores têm, o não privilégio que outros têm, e a importância da estabilidade para certas categorias profissionais, né? É isso aí. Eu queria agradecer à professora Gabriela Lota, professora de Administração Pública da FGV. Obrigada pela conversa, professora. Até uma próxima, hein? Obrigada. Bom dia para todos e todas. Obrigado. Bom dia. E tem